Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de propriedades operacionais dos limites. Resumindo, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o limite quando x tende a alguma coisa, de um f mais g de um x. A gente vai falar limite quando x tende a alguma coisa, de um f menos um g de x. O limite quando x tende a alguma coisa aqui, de um f vezes g de x. O limite quando x tende a alguma coisa, de f sobre g de x. E também, primeiro, antes de tudo, que é mais fácil, o limite quando x tende a alguma coisa aqui, de um a é o número, vezes f calculado em x. Ok? A gente vai começar com esse aqui. Tá? Algumas coisas dessas a gente já viu, mas outras não. Quando é nos limites infinitos, limites no infinito, a gente vai tratar tudo de uma vez. Só que tem vários casos, então presta bastante atenção, tá bom? Então, o primeiro caso, eu tenho o seguinte, gente. Eu vou ter aqui, ó. O alfa, ele pode ser o quê? Ele pode ser um P mais, um P menos, um menos infinito ou mais infinito. O L, ele está nesse conjunto aqui, ó. Mais união com menos infinito até mais infinito. Ok? Quer dizer o seguinte, gente, o alfa é um desses símbolos, eu estou pensando num conjunto de símbolos, ou é um número, tá? Pode ser qualquer número, tá? Ou é um número pela direita, ou um número pela esquerda, ou menos um número desses símbolos, tá, gente? Não estou sendo rigoroso aqui, é mais uma coisa prática, tá? E eu tenho essa situação aqui, ó, limite quando x tende a p da f de x é L. Opa, aqui P não, quando x tende a alfa. Gente, aqui é muito geral que eu estou trabalhando, tá? Como assim muito geral? Pode ser, o alfa pode ser mais infinito aqui em cima, pode ser mais infinito aqui, aqui pode ser 2, pode ser menos infinito, aqui pode ser menos infinito, pode ser 2 pela direita, dá 5, enfim, pode ser, é muito geral, tá, gente? Então, todos esses casos possíveis, tá bom? E eu tenho mais uma coisa, que aqui é o A é um número real. Tranquilo? Essas são minhas situações. E agora eu quero falar o que é o limite quando x tende a alfa do A vezes f calculado de x. Ou você pode fazer assim, do A de f, A vezes f, a função A de f calculado de x. Tanto faz onde coloca o parênteses que dá a mesma coisa. Tá? Isso aqui tem vários casos. Ele vai ser sempre zero se o A for zero. Não interessa, tá, gente? Quanto que é o L, se é mais... Não dá. Se o A for zero, vai ficar sempre... O A vezes f de x dá zero para todo x. É uma função constante, tá? Vai ficar A vezes o limite se esse limite é um número real. Tá, gente? Vai dar mais infinito se o limite é mais infinito e A é um número positivo, ou se o limite é menos infinito e A é um número negativo. Vai dar menos infinito, último caso, se L é mais infinito e A é um número negativo, ou se L igual a menos infinito e A é um número positivo. Tudo bem? Então, isso que acontece quando a gente multiplica por uma constante, tá bom? É só multiplicar a constante vezes o limite, quando o limite é um número, dá zero se essa constante for zero, e tem os casos que pode dar mais ou menos infinito. Não importa se o alfa é mais infinito, menos infinito, tende a 2 pela direita, tende a 3 pela esquerda, é isso que acontece. Vamos falar do limite da soma? Então, para falar do limite da soma, agora eu tenho que fazer uma coisa a mais. Eu vou pagar aqui, tá? Aqui eu vou colocar mais um m. Eu tenho um L e um m, e tanto o L e o m podem ser dois números reais, o L pode ser menos infinito, o m é um número, os dois podem ser menos infinito, os dois podem ser mais, um pode ser menos infinito, outro mais infinito. Os dois estão nesse conjunto grande.
Todos os números reais mais menos e mais infinito. E eu vou supor que o limite, quando x tende ao alfa, da g de x é o m. Daí agora eu vou falar do limite da soma, tá, gente? O limite, quando x tende a esse alfa, de f mais g de x, vai ser o quê? Tem vários casos. Acho que nem vai caber tudo numa linha. Vai ser o L mais M, se tanto o L quanto o M forem dois números reais. Acho que a gente já viu. Vai ser mais infinito se o L é mais infinito e o M igual, ou o M é um número real ou é mais infinito, ou se, esse aqui é um caso, o outro caso que dá mais infinito é esse aqui, ó. Se M é o mais infinito e o L ou é um número real ou é mais infinito. Lógico que tem casos aqui sobrepostos, tá, gente? Se o L é mais infinito e o M é mais infinito, tá em cima e embaixo, tudo bem? Quanto que dá menos infinito? Dá menos infinito em dois casos. Se o L é menos infinito e o M ou é um número real ou é o menos infinito, tem outro caso, se o M, que é menos infinito, e o L ou é um número real ou é menos infinito. Ok? E eu não sei quanto dá, quer dizer, não tem como dizer geral. Tudo pode acontecer, cada caso pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, pode ser 2, 3, menos 2, menos 3. Tudo pode acontecer em dois casos. Se L é mais infinito e M é menos infinito, ou se L... Ó, isso aqui não é multiplicação, é só um pontinho gráfico, tá, gente? Tá. Ou se L é menos infinito e M igual a mais infinito. Porque eu vou ter o f de x mais g de x. Pensa o seguinte, esse aqui está crescendo muito e esse aqui está diminuindo, negativo. Será que eles se cancelam? Será que um cresce mais rápido que o outro? Então tudo pode acontecer. Se um vai para infinito e o outro para menos infinito, pode ser que vá para 2, pode ser que vá para 1000, pode ser que vá para 0, pode ser que vá para mais infinito, não tem limite. Pode ser que vá para menos infinito, também não tem limite. Ok? Então tudo pode acontecer. Ok? Agora vamos fazer com menos? Com menos é parecido, tá? Aqui agora eu coloco menos f de x. Bom, ele vai dar L menos M, que é o limite da f menos o limite da g, se L e M são números reais. Isso aqui a gente já tinha visto, tá? Ele vai dar mais infinito em alguns casos. Se o L é mais infinito, ou seja, se a f de x vai para mais infinito, e o M pertence a uns reais união com menos infinito. Lembrando que eu troco o sinal, né? Esse aqui é um caso que dá menos infinito. Tem outro caso, quando o M é menos infinito e o L pertence ao quê? Ao conjunto dos números reais, união com mais infinito. Ok? Quanto que dá menos infinito? Dá menos infinito que se o L é menos infinito e o M ou é um número real ou ele é mais infinito, ou se o M é mais infinito e o L ou é um número real ou é menos infinito. Vocês me ajudem a corrigir, tá bom? Então tem esses casos. E tem um caso que eu não sei. Não sei quando. Se L é mais infinito e M é mais infinito, ou, segundo caso que eu não sei, se L é menos infinito e M também é menos infinito. Ok? Essas coisas.
E para vezes? Bom, para vezes eu vou fazer aqui, ó, vai ter muita coisa. Para vezes eu vou começar, não vou copiar e colar, porque vai ficar assim. Quanto que dá um limite quando x tende a um alfa do f vezes um g calculado em x? Isso aqui, eu vou colocar aqui todos os casos, tá? Vai ser L vezes o M, se L e o M são dois números reais. Quando que dá mais infinito? Dá mais infinito, tem vários casos aqui, ó. Tem 4 aqui. Se o L é mais infinito e o M, ou ele é um número positivo, não aqui zero, que é aberto no zero, deixa eu fazer bonitinho. Ou ele é um número positivo, ou ele é o mais infinito, ou se o L é menos infinito e o M é um número menos infinito também, ou é um número negativo, ou, agora você faz a mesma coisa com o M. O M é mais infinito e o L é um número positivo, ou é o mais infinito, ou o M é menos infinito e o L, que é um número, ou é menos infinito, ou é um número negativo. Ok? Todos esses casos dá menos, mais infinito. E ele vai dar menos infinito, esse limite, em 4 casos também. Se o L é menos infinito e M é um número real positivo, ou o M é mais infinito, ou se o L é igual a mais infinito e M, agora tem que ser, para dar menos infinito tem que ter o sinal contrário, tá? E o M, ou ele é menos infinito, ou ele é um número real negativo, ou se, agora vamos pensar o M. O M é o menos infinito e o L, que é um número positivo, ou é o mais infinito, ou se o M é o mais infinito e o L, que é menos infinito, ou um número negativo. Você percebeu que tem 4 linhas, mas tem casos repetidos nas linhas, tá? Todos esses casos dá menos infinito o limite. Quer dizer que não existe. Tem mais coisa? Tem. Tem o caso que eu não sei. Continuando aqui, eu não sei. Quando que eu não sei? Se o L é mais ou menos infinito e o M é zero. Quando um é mais ou menos infinito, aqui são 2 casos, L mais infinito, M zero, L menos infinito, M zero, também não sei. Ou se o L é que é zero e o M que é mais ou menos infinito. Nesses casos, tudo pode acontecer. O limite pode não existir, pode explodir, vai dar mais infinito, pode ser menos infinito, pode ficar oscilando, tudo pode acontecer. Aqui é complicado, tá? Pode dar 2, pode dar menos 5, pode dar 0, tá bom? Daí é caso a caso. Esse limite da multiplicação da f sobre g, se um é mais ou menos infinito e o outro vai para 0, a gente não sabe. Cada caso a gente tem que olhar separadamente, não tem um resultado geral. E o limite da divisão? O limite, quando x tende a alfa do f sobre g de x é igual, vou colocar aqui, ó. L sobre M, se L e M são números reais, mas o M não pode ser zero. Ok? Daí a gente já viu que é só a divisão dos limites, né? Agora, tem vários casos que dá mais infinito. Tem 4 casos que dá mais infinitos. Vou colocar as bolinhas aqui, ó. Se. Ó, esse aqui, cuidado, tá, gente? Esse aqui... Se. Bom, se em cima for mais infinito, se o L for mais infinito, e embaixo, e o M, ele tem que ser um número positivo.
dá mais infinito. Tem outro caso? Tem. Se em cima for menos infinito e embaixo for um número negativo. Tudo bem? Daí dá mais infinito. Tem outro caso? Tem. Agora vamos pensar. Se embaixo, não, se em cima, ele pode ser ou um número positivo ou mais infinito. Vírgula. Só deixa eu apagar umas coisas aqui. Esqueci de colocar o U aqui. Bom, o que acontece? Embaixo, em cima pode ser ou um número real positivo ou mais infinito. Eu quero que dê mais infinito. E embaixo vai ficando cada vez menor. Quando eu vou dividindo tipo, divide por 1, divide por meio, é maior, fica maior. Divide por um terço, fica maior ainda. Divide por 1 sobre 1000, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Divide por 1 sobre 1 milhão, é a mesma coisa que multiplicar por 1 milhão. Então, quando o g de x vai diminuindo, ele vai para zero. Então, o m é zero, só que mais. E o g de x é diferente de zero para todo x perto de alfa. Aqui, gente, eu vou explicar isso aqui. Eu vou até sublinhar e vou explicar isso depois. O que quer dizer isso para todo... Tá bom? O que quer dizer g de x diferente de zero para todo x perto de alfa? E está errado isso aqui. Não é g de x diferente de zero. É quando o g de x é maior que zero. Então, o L pode ser mais infinito ou pode ser um número positivo, não pode ser zero. O M ele tem que ser zero, só que o g de x ele é sempre positivo para o x perto de alfa. Perto de alfa, mas diferente de alfa, tá? Eu fiz uma coisa a menos também, ó. Tem que apagar mais aqui. Vírgula. Mais x diferente de alfa. Ou seja, o x está perto, mas ele não é o alfa. Então, nesse caso dá mais infinito. Tem mais um caso que dá mais infinito? Tem. Se o L, agora vamos pensar com sinais trocados, em cima e embaixo. O L ou ele é menos infinito, ou ele é um número negativo, vírgula, e embaixo vai para zero, o limite de baixo é zero, e o g de x é menor que zero para todo x perto de alfa, vírgula, mais o x diferente, tá? Por quê? Porque eu tenho que me aproximar por valores diferentes. No alfa, não interessa quanto é o g de x. No alfa. Não sei nem se existe g de alfa. Pode existir, pode não existir, não importa. Por exemplo, se o alfa for infinito, é óbvio que não existe g de infinito, tá? Daí você não precisa ficar vendo. Mas daí a gente vê o que é isso. Isso aqui vai ter um... Se para todo x perto de alfa, mas diferente de alfa, eu vou explicar direito. Na verdade, tem vários... Tem 4... 1, 2, 3, 4... Tem 5 casos, tá, gente? Então eu vou explicar os casos daqui a pouco, tá bom? Bom, tá vendo? Esses 4 casos dá mais infinito. Agora vamos fazer os 4 casos que dá menos infinito, tá bom? Continuando aqui. O limite dá menos infinito se o L for menos infinito e o M for um número positivo, ok? Ou, nesse caso aqui, se o L é mais infinito e o M, agora é um número negativo, ou, tem mais casos? Tem. Se, agora embaixo vai para zero. Se o L, ele pode ser um número tanto positivo, como pode ser mais infinito, vírgula. O M tem que ser zero, tá? Só que eu quero que dê menos infinito, né? E o g de x é negativo para todo x perto de alfa mais diferente de alfa. Tudo bem? E ele também vai para menos infinito se o L, na verdade, ou ele é menos infinito, ou ele é um número negativo, vírgula. Embaixo vai para zero, o M é zero, o limite de baixo é zero, e o g de x é maior que zero para todo x perto de alfa, mas x tem que ser diferente de alfa. Tá? No alfa não importa. Não importa quanto que é o g de alfa.
Ok? Vou colocar aqui um ou, aqui um ponto e vírgula, aqui eu vou tirar o ponto e vírgula. Bom, tem esses casos, né? Gente, tá vendo 4 bolinhas? Nessas 4 bolinhas o limite dá menos infinito, tá? Você tem que decorar, tudo bem? E tem um caso que eu não sei. Eu não sei quanto que dá o limite da divisão. Quanto que eu não sei? Tem um caso. Se em cima for mais ou menos infinito, e o embaixo também vai, o limite do de cima e o limite do de baixo, os dois dão infinito, ou se L é zero e M também é zero. Ok? Quando é infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito, infinito sobre mais, menos infinito sobre mais infinito, a gente não sabe. Cada caso é um caso. Tudo pode acontecer, tá bom? Bom, gente, aqui são os limites operacionais, tá? As propriedades operacionais. Então vamos explicar o que significa x perto de alfa, tá? O que significa para todo... Ó, eu escrevi isso aqui, para todo x perto de alfa, vírgula, mais x diferente de alfa. O que significa isso? A gente vai explicar. Tem vários casos. Por exemplo, quando o alfa é um p real, um número real. Quer dizer o seguinte, quer dizer para todo x, aqui, ó, no A até um p, união com p até um b. Ok? Quer dizer que o g de x, quer dizer, g de x é diferente de zero, no caso maior que zero, ou menor que zero, depende do caso, né? Para todo x aqui, ó, de A até um certo p, união com p até um certo b. Tudo isso, gente, ok? Tudo isso em interseção com o domínio da função, tá? Então, ou seja, para todo x no domínio, mas pertinho do p, um pouco para trás, um pouco para frente. Ok? Quando o alfa é p+, esse símbolo aqui, tá bom, gente? Então é limite quando tende a p direito. O que quer dizer para todo x perto de alfa? Quer dizer que para todo x, aqui, ó, é p pela direita, então um pouquinho para frente. Tá bom? E esse b? Para algum b, gente, tem que existir um b. Tá bom? Precisa existir um b, mesma coisa, esse aqui precisa existir um a e um b. Tudo bem? E esse cara aqui vai estar dentro do domínio, não preciso fazer a interseção que nem eu fiz no de cima, tá bom? E eu tiro o p, tá vendo que eu tirei o p tanto em cima quanto embaixo? E quando o alfa for p menos, quer dizer para todo x perto do p, mas pela esquerda, perto, mas pela esquerda. E quem que é esse a? Qualquer a que dá certo, beleza, tem que ser menor que o p, tá? E quando o alfa for mais infinito, como é que é para todo x perto do mais infinito? Daí você faz assim, para todo x, num intervalo assim, ó, de a até mais infinito. Tudo bem? Lógico que... Tá vendo que eu já coloquei o diferente de alfa? Tá aqui, ó. Aqui quando o alfa é p, eu já tirei o p aqui, tá vendo? Aqui não preciso tirar o alfa, o x nunca vai ser mais infinito, né? Os domínios são reais. A gente não trabalha com g de mais infinito. E quando o alfa for menos infinito? Quando o alfa for menos infinito, deixa eu escrever isso mais bonitinho, né? Você escreve para todo x aqui, ó, de menos infinito até um certo b. Tudo bem, gente? É isso que significa x perto do infinito para qualquer x perto, tá bom? Isso é importantíssimo, tá, gente? Naqueles limites da divisão. Ok? Quer dizer que o denominador ele tem que ser sempre positivo ou tem que ser sempre negativo, conforme o x se aproxima do que você quiser. Não pode nunca ser zero, tá bom? Isso. Senão a gente não sabe quanto que dá o limite, tá bom? Tá? E outra coisa que eu queria fazer é condições iniciais. Por exemplo, quando eu falo isso aqui, ó, eu quero falar limite quando x tende a um alfa do a vezes f de x. Aqui o a é o número real, etc, etc. Tá?
Quais são as condições iniciais? Eu vou ter que ter que o alfa tem que ser uma função que sai de um A e B. Eu vou ter que... sai de A e B. Eu vou ter que ter que o A é conjunto padrão. E daí tem vários casos aqui. 3A. Se o alfa é um P, um número real, então o P, nesse caso, é ponto interior. Eu só vou escrever PTO. Ponto interior de A, ou é extremo de algum intervalo contido em A. Ok? Tem outro caso? Tem. 3B. Se o alfa é um P+, então P é ponto interior ou é extremo à esquerda de algum intervalo contido em A, 3C. Quando alfa é infinito, mais infinito, daí a gente tem que ter uma coisa assim, ó. O P mais infinito, tem que ter um intervalo assim, né? Tem que estar contido em A para algum P. Isso é uma condição inicial, senão não faz sentido. Eu estou falando... E o 3C... aqui o C, 3D. Quando o alfa é menos infinito, eu preciso ter essa condição inicial aqui, ó. De menos infinito até P, tem que estar contido em A para algum P real. Tudo bem? Então eu tenho que ter essas condições iniciais aqui, ó. Tá vendo que tem umas bolinhas na frente? Depende do alfa. Por isso que tem 3 condições, tem 4 casos, tá? Tudo bem? Isso só para eu falar desse limite aqui, ó. Opa! Isso só para eu falar desse limite aqui. Quando eu quiser falar sobre esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a alfa de f mais g de x, ou f menos g de x, ou f vezes g, tanto faz. Eu vou precisar ter o quê? Vou precisar ter isso aqui. A, o B e A inter B são conjuntos padrão. Ok? Para a gente estar dentro do que a gente está trabalhando, tá? Na verdade não precisa, mas se não for, vai fugir da nossa teoria. A gente tem que estudar muito mais coisa para trabalhar com isso. Ok? O que mais que eu preciso? Eu vou ter que a F sai de A em R. Aqui eu vou ter a G sai de B em R. E agora eu vou ter o 3A, 3B, 3C, etc. 3A. Na verdade são várias coisas. O 1 é uma condição inicial, o 2 é uma condição inicial. Daí eu vou ter algumas condições iniciais dependendo do alvo. Por exemplo, se alfa é um número real aqui, P, ou seja, é um limite quando x tende a um número real, qual que é a minha condição inicial? A minha condição inicial é que P é ponto interior de A interseção B, para eu poder falar desse limite ali, ou do limite da f mais g, da f menos g, ou da f vezes g, ou P é extremo de algum intervalo contido em A inter B. Essa é uma condição inicial, 3A. Essa A só vale se nesse caso aqui, ó. Essa A só vale nesse caso aqui, ok? Agora, se o P se fosse um P+, daí é outro caso, daí não é essa condição inicial de ser um ponto interior, tudo bem? Daí, 3B. Se, no caso do alfa for P pela direita, você coloca tarefa aqui. Tarefa é colocar quais são as condições iniciais. O 3, opa, aqui B, 3C. Se o alfa for P pela esquerda, é a tarefa colocar quais as condições iniciais para eu poder falar desse limite. Limite quando x tende, ó, aqui agora no P pela esquerda, do f mais ou menos ou vezes g de x, ok? Eu não coloquei essas condições iniciais, mas você tem que pegar, são coisas implícitas. Se você não coloca elas, nem faz sentido o que você está fazendo. Ou pode não fazer sentido. D.
quando o alfa for mais infinito. Tarefa, colocar as condições iniciais para que faça sentido. E o 3e. E quando o alfa for menos infinito, quais são as condições iniciais? E a tarefa é você colocar essas condições iniciais também. E tem mais uma tarefa. Colocar todas as condições iniciais para que faça sentido e escrever isso aqui, ó, limite, quando x tende a alfa, do f sobre g de x, em todos os casos de alfa. Tá ok? Então coloca para ver se você lembra quanto que faz sentido isso. Tudo bem? Tenta ver se você sabe fazer, tira dúvida com os outros. Isso aqui não é para entregar não, tá bom? Gente, por isso é só, por hoje é só. A gente conseguiu resumir todas as propriedades operacionais dos limites, para todos os tipos de limite. A gente conseguiu fazer tudo de uma vez só. Tentem ler, ver com calma, ver se faz sentido. Decorem isso, tá, gente? Isso aí a gente usa bastante. Tudo bem? Depois, mais pra frente, eu posto algum vídeo aí ou algum PDF de exercício resolvido. E use todas essas propriedades, ou pelo menos algumas. Até mais então, gente. Tchau.